Que tal? Que tal o Marcelo Marques metendo os pés em tudo aí, hein, tchê? Não quer saber de assunto com nada? Tá, vamos ter que falar um pouquinho mais sobre isso. Não era intenção desse canal voltar nesse assunto. No último vídeo que eu fiz a respeito, eu falei, deixa o cara seguir o caminho dele. Já fez o que poderia ter feito pelo Grêmio e fez até demais. Deixa o cara, ele não quer mais, deixa. Mas aí ele próprio acaba voltando à cena. E... deixa eu ver se tá andando o troço aqui. Ah, tá andando. Ele próprio volta à cena e anuncia, logo após a eleição do Grêmio, que foi no sábado, a eleição lá das chapas, anuncia que não vai apoiar ninguém, que não vai ficar vinculado a candidato nenhum e não quer saber de assunto, de política. No dia seguinte, ele volta à cena e anuncia isso tudo através lá dos seus representantes. Ele anuncia que a arena que era para ser entregue, a administração da arena que era para ser entregue para o Grêmio, a partir do dia 1º, 2 de janeiro, algo assim, de 2026, vai ser entregue agora. Já, eu acho que na primeira quinzena de novembro, se eu não me engano. E pega todo mundo de surpresa. E, cara, o motivo de eu vir aqui fazer esse vídeo, eu espero que seja um vídeo definitivo, até para ficar registrado aqui a minha opinião, a opinião desse canal a respeito do assunto, é que isso gera uma repercussão. E eu falo aqui, a mídia é necessária, os repórteres são necessários, os influencers são necessários, eu gosto de ouvir a opinião dos outros e também gosto de vir aqui dar a minha, de um torcedor comum, opinião de um torcedor comum. Mas tem que filtrar, velho, tem que filtrar, porque o que eu tenho ouvido de uns 2 ou 3 dias pra cá de bobagem não é fácil. E o pior de tudo, e é um dos motivos de eu vir fazer esse vídeo, tem parte da torcida comprando o barulho desses caras. Então eu vim aqui resolver, e, aliás, eu resolvi vir aqui fazer uns questionamentos, porque eu ouvi coisas do tipo em rádios, e tem aí cara, repórter, gente grande, tá, falando a respeito do Marcelo Marques usando coisas do tipo, tá, que o cara é despreparado. Ele entrou nessa daí sem ter o preparo necessário. Que ele foi na emoção, na empolgação, comprou a arena, se lançou a candidato. Que ele agiu sem pensar, né? E eu cheguei a notar aqui que ele parece ter até um certo desequilíbrio emocional. E por último chegaram a insinuar, entre outras coisas, eu peguei aqui as que eu achei mais pesada, chegaram a insinuar que o Marcelo Marques, junto com a chapa lá do Antônio Dutra Júnior, eles teriam cometido uma espécie de estelionato eleitoral, né? Um caminhão de bobagens que esses caras estão falando. Porque eu vou fazer alguns questionamentos aqui. Que vantagem o Marcelo Marques tiraria, ou tirou, dessa situação toda? Que vantagem? Qual é a vantagem? Me digam aí. Todos são bem-vindos nos comentários, que daqui a pouco tu pode achar aí do outro lado que eu tô falando bobagem aqui também. Tu tem todo o direito de vir aí e falar isso. Não tem problema. Né? Só que se eu achar que tu falou bobagem também, eu vou responder. Que vantagem ele tirou? Será que ele queria alavancar a empresa dele, divulgar mais, expandir a empresa dele? Será que ele queria isso? Eu acho que não. Tá? Será que ele queria usar o Grêmio para fazer um grande negócio, para ficar mais rico do que ele já é? Será que ele queria usar o Grêmio, a influência dele como presidente do Grêmio, para conseguir isso? Também creio que não. Tá? Será que ele queria, quem sabe, se eleger um prefeito, um governador, usar a massa gremista, a massa da torcida gremista para isso? Será que era essa a intenção dele? Duvido que fosse. Creio que não. Tá? Será que ele queria se eleger presidente? Do quê? Do Brasil? Não, do Grêmio. Eu acho que era isso que ele queria, se eleger presidente do Grêmio. Mas tá, vamos sair do campo político, tá? Eu quero que vocês me digam aqui, são questionamentos, tá? Quero que vocês me digam quantos estádios enredados com a justiça o Marcelo Marques comprou durante a vida dele. Quantos vão? Vamos agora pro lado, uns questionamentos aqui pra gente traçar o perfil
do Marcelo Marques, do que ficou exposto para nós, assim, do perfil desse cara. Quantos estádios ele comprou, será? Enredados aí na justiça. Nenhum, né? Até a Arena. Até a Arena, nenhum. Uma década, mais de uma década. A Arena com problema seríssimo. Quantos presidentes teve? 2 ou 3 nesse período? A Arena com problema seríssimo. Enredada na justiça. Não era do Grêmio. O Grêmio estava pagando algo que não era dele. O cara foi lá em 30, 40, 50 dias e resolveu. Por que ele resolveu isso, será? Porque ele contratou gente certa. Ele nunca tinha feito, mas ele contratou as pessoas certas, profissionais, para executar a missão. Quantos estádios, uma vez comprado, desenredado, comprado, quantos estádios ele administrou na vida? Até a Arena. Nenhum, né? O que ele fez? De novo, contratou gente profissional. Gente entendida do assunto, ele contratou. E em 30, 40, 50 dias, um problema de mais de uma década, o cara botou a funcionar praticamente a pleno vapor. Os públicos dos últimos jogos do Grêmio falam isso, mostram isso. Tá? E por último aqui, pra gente traçar o perfil de quem é o senhor Marcelo Marques. Quantos gramados na vida dele? Porque ele entende de fazer pão. De trabalhar com pão, isso eu sei que ele entende e muito. Quantos gramados na vida dele esse cara cuidou? Nenhum, né? Até chegar no gramado da Arena do Grêmio. De novo, em 30, 40, 50 dias, o cara fez um gramado que em uma década os dirigentes, os profissionais, entre aspas, que administravam o Grêmio, não conseguiu. Em 30, 40, 50 dias o cara entregou um gramado quase que de primeira qualidade. Por quê? Porque ele contratou gente profissional, gente entendida. Ah, mas ele fez altos investimentos, né, para conseguir isso. Quanto que o Grêmio gastou dentro dessa década? Quanto que foi gasto? Quanto que o Grêmio gerou de dinheiro e gastou? Será que não dava para ter resolvido todos esses problemas que em 2, 3 meses... 4 no máximo, 3 meses, 2, 3 meses, 4 no máximo, o Marcelo Marques resolveu. O que significa isso? Esse cara é profissional, esse cara tem uma visão de empreendedorismo, tem uma capacidade de administrar jamais vista dentro do Grêmio nessa última década, diga-se de passagem. Jamais visto dentro dessa última década, jamais visto dentro do Grêmio uma capacidade de administração desse cara, porque ele trouxe gente profissional para trabalhar com ele. E aí, meus amigos, conforme ele foi avançando casas, conforme ele foi se aprofundando, ele chegou na lama, no esgoto da política. Da política. Que mesmo com tudo isso que ele já havia feito, que ele já havia demonstrado que o cara sabe, que o cara tem a capacidade, tem a competência, ele não tem só dinheiro, ele tem a capacidade, mesmo diante de tudo isso, ele começa a constatar que interesses pessoais dentro do clube eram maiores do que o próprio clube. Que o interesse pessoal de tirar vantagem, de se manter nos carguinhos, de arrumar a boquinha, isso estava maior do que o gremismo dos caras em querer ver o Grêmio andar. O que vocês acham que esse cara... Me digam uma coisa, isso tudo que eu falei aqui sobre a administração do cara, vocês acham que um cara despreparado faz isso? Um cara com problemas aí de equilíbrio emocional faz isso? Vocês acham que o cara faz isso numa empolgação? Vocês acham que isso tem a ver com estelionato eleitoral? Isso tem a ver com profissionalismo, com caráter, com competência. Tá? É sobre isso. Tá? E quando o cara chega lá e vê que ainda assim, com tudo isso que ele fez, ainda tem gente que está contrariada, que está pensando só no próprio umbigo. Ele está mais do que certo em ter metido os pés. É tchau e bênção. Está mais do que certo. Tá? É parte da imprensa, é parte da influenciadora, é parte da torcida comprando barulho agora, querendo transformar o cara em vilão. Ah, mas ele iludiu o torcedor. Sim, gurizada. Sim, a gente ficou iludido porque tu imagina o que esse cara ia fazer com o Grêmio num todo, administrando todo, mas ele começou a esbarrar na doença do câncer da política.
Ele viu que ele não ia conseguir profissionalizar tudo que ele queria, fazer do jeito que ele queria. E administrar um estádio, um clube de futebol não é a mesma coisa que administrar uma empresa. Ele mostrou, só comprando a arena, ele mostrou que é possível sim, que é praticamente a mesma coisa, só tem que profissionalizar, tem que botar gente que entende do assunto para fazer a coisa andar. Claro que nós nos iludimos que com Marcelo Marques na presidência do Grêmio, talvez em 2 ou 3 anos, 4, 5 no máximo, nas mãos dele, o Grêmio estaria aí competindo, não digo no mesmo tamanho, porque é muito difícil, mas competindo no nível de Palmeiras, no nível de Flamengo, no nível desses caras. Claro que nos iludimos, mas cara, a gente tem que ter um pouco, eu pelo menos tenho que buscar um pouco, deixar o meu passional, o meu fanatismo gremista de lado, e tenho que buscar um discernimento para entender o que levou esse cara a cair fora, a largar a mão, não quero assunto com nada. Foi exatamente, ele dá a desculpa que ele quiser, é direito dele, super apoio. Que gastou demais, que quer priorizar a família, tá certíssimo, que quer... Mas eu duvido que esse cara não tenha se preparado para ser presidente do Grêmio. Ele sabia. Só que ele queria chegar lá e executar a missão e trazer gente pro lado dele capaz de fazer isso. E o câncer político não permitiu. Super apoio, que fique registrado aqui nesse canal. Muito obrigado, Marcelo Marques, por tudo que tu fez pelo Grêmio até agora. E eu sei que tu ainda vai fazer mais, talvez não agora nesse momento, mas eu sei que ali na frente tu vai fazer mais. Muito obrigado por tudo. E tu tá certíssimo. Tem que meter o pé mesmo. É tchau e bênção. Deixa esses caras fazer o que acham que tem que fazer. E eu espero que surja um presidente competente que siga, que tenha aprendido. Marcelo Marques deixou a lição aí, que tenha aprendido com ele. Como é que faz a coisa andar? Eu espero, seja o Calef, seja o Dutra, eu espero que esses presidentes, que esses futuros, um deles vai ser futuro presidente, eu espero que ele tenha aprendido a lição, tá? Que tenha aprendido, que é assim que se faz, tá? Porque o Marcelo tá certíssimo, tá certíssimo. Que Deus abençoe ele, a família, e que dê tudo certo pra esse cara e que ele fique cada vez mais milionário, porque ele trabalhou pra isso e tem competência pra isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.